Como você gostou do primeiro vídeo com as fobias mais estranhas do mundo, resolvemos fazer a parte 2. Agora com mais fobias que você provavelmente não faz a mínima ideia do que elas representam. Tais como parasquavedequatriafobia, acluofobia, agirofobia, agrizoofobia ou logisomecanofobia. Essas são algumas das fobias que você verá neste novo vídeo. Como foi explicado no vídeo anterior, a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional que pode acontecer por algum tipo de situação, por alguma atividade, por um lugar, por medo de um objeto ou animal, mesmo que tudo isso não represente qualquer perigo. Fobias podem estar ligadas à interação entre fatores genéticos e ambientais. Crianças e jovens são mais suscetíveis a esse tipo de transtorno. Medo de animais, medo de altura ou até mesmo medo de interagir socialmente são algumas fobias específicas que se manifestam quando uma pessoa tem um senso de perigo exagerado ou irrealista. Vamos explicar novamente a diferença entre medo e fobia. O medo é o que garante a sobrevivência de todos os seres da nossa espécie. Já as fobias manifestam os seguintes sintomas: resposta fisiológica com taquicardia e sudorese, resposta comportamental com olhos arregalados e sensação corporal, essa interpretando as duas primeiras respostas citadas como estou com medo. O nível de medo e ansiedade varia de pessoa para pessoa. Um indício que uma pessoa está sofrendo algum tipo de fobia é quando a ansiedade ou o medo é angustiante. Portanto, essa é a diferença entre medo e fobia. E neste vídeo vamos ver algumas fobias novas que provavelmente você nem sabia que existiam. Tá curioso para saber? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Luísa Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Esse é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referentes aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que esse conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria, o Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Para informações e reservas, disque 011 2979 4024. Alguma vez você já sentiu aquele medo sem nenhuma explicação? Os pensamentos e o coração ficaram acelerados e ao mesmo tempo seu sentido de defesa foi ativado. Com certeza você pode estar desenvolvendo ou já possui algum tipo de fobia. Se você se identificar com algumas das fobias apresentadas, procure auxílio médico. Não deixe que isso interfira no seu dia a dia. Você sabia que 9,3% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental ou têm alguma fobia generalizada? Algumas são mais comuns do que se pode imaginar. Segue aí uma nova sequência. Ablutofobia. A ablutofobia é o medo intenso de tomar banho. Este distúrbio pode desencadear um medo profundo até mesmo no simples ato de lavar o cabelo. Normalmente, o mau cheiro resultante pela falta de higiene não é tolerado por quase nenhum membro da sociedade atual. Emprego e relações tendem a sofrer quando a higiene de uma pessoa é considerada anormal. A cena no banheiro do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, foi um dos causadores dessa patologia em muitas pessoas por todo o mundo. Algumas sentem arrepio em só de ouvir a trilha sonora daquele momento icônico. Uma queda ou um escorregão no banheiro ou no chuveiro pode ser uma forte razão para o surgimento dessa patologia. Pessoas mais idosas estão propensas a esse tipo de acidente, por isso a necessidade de instalação de barras de apoio para poder evitar esse tipo de perigo. As manifestações desse medo no ablutofóbico podem incluir longos períodos sem se banhar, havendo uma ansiedade excessiva quando se encara o simples ato de se lavar. Acluofobia. A acluofobia é o medo absurdo do escuro. Geralmente, pessoas que adquirem esse distúrbio não conseguem se locomover longe da claridade. Para o acluofóbico, ir ao cinema é um desafio sem tamanho, pois assistir um filme em um lugar escuro não está nos planos do portador dessa síndrome. Um pânico acompanhado de terror pode paralisar uma pessoa com acluofobia. Após passar algum tempo em um local escuro, o portador dessa doença pode ser acometido por uma grave falta de ar. Felizmente, o acluofóbico não corre nenhum risco de morte, mas mesmo assim, esse é um distúrbio que traz um incômodo muito grande para quem tem essa patologia. Agirofobia. A agirofobia é o medo constante de atravessar ruas, estradas ou avenidas.
Normalmente, este medo é desencadeado por algum trauma no passado, como algum atropelamento com o portador ou com alguém próximo a ele. Pessoas com este transtorno podem passar por tratamentos com psiquiatras e psicólogos para determinar a origem do seu medo e para estabelecer o melhor tratamento. Os indivíduos com essa fobia são geralmente mais sedentários, retraídos e sem inspiração devido ao seu medo persistente de serem atropelados. Um agorafóbico pode até entrar em pânico ao tentar passar por pontos designados, tais como a zebra ou a faixa de pedestre. Em outras palavras, ele não se sente confiante para tal ato. As manifestações patológicas que estão associadas a essa fobia são características, como em outras fobias: batimentos cardíacos rápidos, falta de ar, calafrios, ansiedade, etc. Quem sofre esse tipo de fobia acredita que pode ser esmagado por qualquer veículo enquanto estiver na rua, estrada ou rodovia. Este medo às vezes pode assumir um estado extremo, e a vítima começa a sentir pavor com a simples menção de um nome de uma rua. As pessoas com agorafobia devem investir mais tempo em tarefas ou atividades que tenham a ver com deslocamento para ajudar em seu tratamento. Agrafobia. A agrafobia é um distúrbio de personalidade causado pelo medo do abuso sexual, ou estupro. O medo irracional dessa patologia é mais frequente em mulheres do que em homens. Este distúrbio é mais comum por algum evento ocorrido na infância. Em casos mais extremos, o portador dessa síndrome pode desenvolver um outro distúrbio chamado antropofobia, que é o medo de ficar sozinho com qualquer pessoa do gênero masculino. Em alguns casos, a descoberta dos órgãos sexuais durante a infância pode ter relação com o desenvolvimento dessa patologia. Agrizoofobia. A agrizoofobia é o medo de animais selvagens, podendo ser ele irracional e excessivo. O fato de você ter medo de um tigre, de um leão ou até mesmo de um elefante é compreensivo, pois o medo é uma resposta a uma reação normal do nosso corpo. Mas a probabilidade de encontrar um animal selvagem andando por aí é quase ínfima. Não é sempre que você encontra um animal selvagem pela rua, porém, você pode vê-lo em um documentário de televisão e sofrer todos os sintomas como se ele estivesse ao seu lado. Os sintomas dessa fobia são iguais aos da ansiedade. A simples menção de um animal selvagem faz com que a mente e o corpo imediatamente entrem em guarda para reagir ao perigo. Um perigo que seria motivado na vida real, mas que se torna irracional quando o que você tem à sua frente é a imagem estampada em uma revista ou um filme exibido na TV. Se o acrofóbico se deparar com um animal selvagem, o seu corpo reagirá com tontura, sudorese excessiva, taquicardia, falta de ar e um ataque de pânico. Parascoavedequatriafobia. A parascoavedequatriafobia é o medo excessivo da sexta-feira 13. Para a maioria dos supersticiosos, é uma data em que provavelmente coisas negativas possam acontecer. Pessoas supersticiosas realmente acreditam que algo ruim vai acontecer com elas durante este dia em questão. Dizem que a sexta-feira 13 é o dia mais provável para que se tenha azar e que coisas negativas venham a acontecer, resultando em um medo irracional muito mais comum em todo mundo do que possamos imaginar. Você vai saber se tem essa fobia quando for checar o seu calendário, e neste momento sentir um medo exagerado, achando que coisas negativas poderão mudar os acontecimentos daquele dia. A sexta-feira 13 é uma data marcada no calendário como um dia muito negativo. O parascoavedequatriafóbico também se preocupa com o número 13 em hotéis, edifícios e até mesmo em teatros. Por isso, muitos desses estabelecimentos alteram o número 13 para 12, depois saltam diretamente para o número 14. Há também filmes de terror que têm esse dia como título, ou seja, tudo sempre acontece na sexta-feira 13. Sabemos que o sofrimento causado por essa fobia não permite que o portador dessa patologia execute normalmente o seu dia, devido ao medo da sexta-feira 13. O apropriado é falar com um psicólogo, só ele vai poder ajudar a entender que não seria preciso se preocupar se vai ou não acontecer coisas ruins durante esse período. Se você sente muito medo por este dia, é melhor procurar ajuda com um especialista. Logizomecanofobia. A logizomecanofobia é o medo mórbido e intenso de computadores. As razões desse medo são óbvias quando se olha para o avanço da tecnologia. Na maioria dos postos de trabalho ocupados atualmente, há necessidade do uso de um computador. Podemos também mencionar o uso pessoal de tais aparelhos. A logizomecanofobia pode ser causada pela falta de experiência das pessoas no uso dessa tecnologia. Pessoas mais velhas, por exemplo, que não foram acostumadas a computadores ou à internet, podem achar que seu uso é a causa de muita ansiedade.
Como um meio de mascarar esse medo, as pessoas podem se lembrar dos bons e velhos tempos, onde essa tecnologia não existia e as pessoas ficavam mais felizes com isso. Aqueles com uma forma grave de logisomecanofobia podem apresentar sintomas que são comuns a outras formas de fobia, como ataques de pânico, ansiedade e outras formas quando expostas a essas novas tecnologias. Opções para o tratamento da logisomecanofobia incluem hipnose com o uso de terapia de exposição e terapia de dessensibilização. Coimetrofobia. A coimetrofobia refere-se ao medo anormal e irracional de cemitérios, estando relacionado ao medo da morte. O portador dessa síndrome pode ter medo também de que os mortos se levantem de seus túmulos. Este medo pode ser geralmente aliviado pela crença em Deus, reencarnação, vida após a morte, etc. A coimetrofobia também está relacionada com a necrofobia, que é o medo de cadáveres, mortes ou coisas mortas. Esta fobia também se estende ao medo de funerais. O medo dos cemitérios está ligado ao medo da morte, talvez a maior fobia de todas. As pessoas com essa fobia evitam esses lugares, geralmente porque lembram o fim da existência humana. Ir ao funeral de algum ente querido torna-se quase impossível. O desejo em evitar cemitérios pode causar tensão nas relações familiares. Por medo, pessoas com coimetrofobia preferem ser cremadas do que enterradas. Medo sobre a decomposição e até mesmo o medo de serem enterradas vivas podem se tornar uma grande obsessão. Ataques de pânico e outros sintomas físicos podem aparecer, o que levará o portador dessa patologia a pensamentos sombrios e emoções difíceis. Existem ainda milhares de fobias específicas incomuns, como acerofobia, que é o medo mórbido de coisas ácidas, acusticofobia, que é o medo exagerado de barulho, acarofobia, que é o medo de comichão ou insetos que causam coceiras, aeroacrofobia, que é o medo de lugares abertos e altos, aeronausifobia, que é o medo de vomitar enquanto viaja de avião, afefofobia, é o medo mórbido de contato, agliofobia, é o medo exagerado da dor, autodisomofobia, medo de alguém com um cheiro horrível, ailurofobia, é o medo de gatos, amaxofobia, é o medo de conduzir carros, anuptafobia, é o medo constante em ficar solteiro, atiquifobia, é o medo intenso do fracasso, batracnofobia, é o medo de anfíbios, bromidrosifobia, é o medo do cheiro do próprio corpo, cacofobia, é o medo daquilo que é feio, catoptrofobia, é o medo de espelhos, didasqualeinofobia, é o medo de ir à escola, estasibasifobia, é o medo de ficar em pé ou de andar, ginefobia ou ginofobia é o medo de mulheres, oplofobia é o medo de armas de fogo, menofobia é o medo de menstruação, papirofobia é o medo do papel, tafefobia ou tafofobia é o medo excessivo de ser enterrado vivo, uranofobia é o medo do céu. Muitas pessoas sofrem de algum tipo desses transtornos. Apesar de variarem, alguns sintomas são comuns na maioria das fobias. Sintomas como preocupação excessiva, fixação em problemas, irritabilidade, dificuldade para dormir, desorientação, confusão mental, medo de perder o controle ou de enlouquecer e até mesmo o medo de morrer. Tudo isso pode surgir de repente após um ataque de pânico. A terapia comportamental é muito eficaz no tratamento destes transtornos. Se você apresenta qualquer um desses sintomas, procure um especialista o mais rápido possível. Então é isso, pessoal! Esse foi mais um vídeo do Hipercuriosidades pra você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois pra nós a sua opinião é muito importante. Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hipercuriosidades. E aí, você tem alguma curiosidade que ainda não apareceu aqui no canal? Então deixe sua sugestão nos comentários, quem sabe um vídeo aparece aqui pra você. Ah, e também não se esqueça de conferir os vídeos que estão aqui na tela, com um conteúdo exclusivo pra você.